1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride o que está escrito aí? A lei. Porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. Pastor, o que é pecado? Segundo a Bíblia, pecado é a transgressão da lei. Ponto. Qualquer coisa que você faça contrário à lei de Deus é pecado. E aí você pensa comigo, tá, pastor, mas que lei? Que lei é essa? O que pode me caracterizar como um pecador ou não? E quando a gente fala de lei, geralmente a gente pensa nos 10 mandamentos. Eu lembro quando era criança, aconteceu um dia um fato muito interessante. Comecei a ler a Bíblia, acho que eu tinha uns 10 anos, não sei. E eu não sei, mas aquele dia eu me senti muito pecador, sabe? Eu não sei, mas veio um sentimento sobrenatural sobre mim. E eu comecei a me perguntar, será que eu estou salvo? Moleque, nem sei de onde veio esse pensamento. E eu fiquei aquele dia, será que eu estou salvo? E se eu não estiver salvo? E se Jesus voltasse hoje? Será que eu ia para o céu ou não ia? Poxa, eu menti para o meu pai, será que estou salvo ou não estou? E aquilo ficou me incomodando. E eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, porque estava aquele pensamento na minha cabeça. Será que eu estou salvo? Tive uma ideia brilhante. Falei, peraí, a gente vai ser medido pela nossa guarda da lei. Onde é que está a lei? Êxodo 20, aprendi na escolinha sabatina. Fui lá, vamos ver então como é que estão as coisas. Êxodo 20, Deixa eu ver os mandamentos aqui. Será que está muito feia a minha situação? Não terás outro Deus diante de mim? Não, é só Deus para mim, beleza, 1-0 para mim. Não farás para ti imagem de escultura, não adorar imagem de escultura, não. Você acha? 2-0, tô bem. Foi indo, guarda o dia de sábado, opa, minha vida inteira, beleza. Não minta. Esse aqui está meio complicado, mas tá bom, vou melhorar, beleza? Vou pôr mais aqui. Não adultere, nunca namorei, não sei o quê. Eu sei que acabou, estava um 7-0 assim, sabe, na minha cabeça. Eu falei, opa, se na escola média é 6, estou acima da média, então se Jesus voltasse hoje eu estava salvo. Obrigado, fui brincar tranquilo, pus meu patins e fui embora. Eu sei que chega a ser engraçado isso, só que muitas vezes a gente pensa assim também. Pastor, o que é a lei? Lei são os 10 mandamentos. Se eu guardo os 10 mandamentos, eu vou estar salvo. Se eu não guardo, eu não vou. Só que, gente, a lei é muito mais ampla que isso. Até mesmo os 10 mandamentos, se qualquer um de nós analisar aqui, lá no fundo, a gente não consegue guardá-los. Eles são o nosso padrão, são o nosso espelho no qual a gente vê o nosso erro e vê o quanto a gente precisa melhorar. Só que, queridos, é impossível a gente chegar e dizer, olha, eu guardo toda a lei de Deus. Teve uma pessoa que disse aí em um lugar do Brasil, chegou no pastor e falou, pastor, eu estou há 3 semanas sem pecar. Ele falou, você pecou agora. Porque ele definia pecado apenas como atitudes. Para ele, pecado era fazer determinada coisa. Estava 3 semanas sem fazer aquilo, beleza. Só que, gente, Jesus ele ampliou esse significado. A lei não são apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei moral, a lei áurea que rege o universo. Só que toda a Bíblia amplia isso. E aí a gente vê muitas pessoas dizendo, não, Jesus ele aboliu a lei. Quando Jesus veio, a lei foi abolida, tal. E se a gente ler mesmo os evangelhos, a gente vai ver que ao invés de abolir, Jesus ampliou o significado da lei. Gente, pega o Sermão do Monte. Se você olhar o Sermão do Monte, você vai ver que a lei ela foi assim, Jesus ele ampliou e muito. Jesus disse, enquanto lá nos 10 mandamentos está escrito que você não pode adulterar, eu digo que se você olhar para uma mulher com desejo errado, você já adulterou. Gente, os fariseus daquela época achavam que não, você podia chegar até o quarto, mas olha, se você chegar ali e não fazer nada, você não pecou. Você falou, meu irmão, se você pensar, você pecou. Lá em Mateus, no capítulo 5, é dito que se você desejar a morte do seu irmão, você já matou ele, em outras palavras. Você já é condenado, digamos assim, pelo pecado de homicídio. E pecados são muito mais sentimentos do que ações. Muitas vezes a gente não faz porque a gente não tem coragem, mas lá no nosso coração a gente já pecou. Pecado é toda atitude de quebra da lei de Deus. Seja ela da lei moral, seja a lei dos 10 mandamentos, seja a lei ampliada que a gente vê como o Sermão do Monte, ou seja a vontade de Deus que é expressa em todos os livros da Bíblia. Às vezes algo não está ali na lei, mas é um conselho que Deus deu, e se a gente for contra, a gente está pecando.